Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença. É com grande satisfação que realizamos aqui, por meio de nosso encontro, a abertura de duas iniciativas do Instituto Brasileiro do Direito da Construção, por todos nós chamado carinhosamente de IBDIC. Uma foi a formação do Comitê de Contratos Públicos e a segunda, a realização do ciclo de debates sobre a nova Lei 14.133, que hoje inauguramos. Ambas as iniciativas receberam apoio e incentivo incondicional de importantes colegas nossos da diretoria do BIDIC, aos quais agradeço nas pessoas do ex-presidente Leonardo Toledo, do atual presidente Vitor Madeira e o vice-presidente Marcelo Mesquita, fraternos amigos e entusiastas do fortalecimento de todo o setor da construção no Brasil. Ao longo dos últimos meses, formamos um grupo muito ativo dentro do Comitê de Contratos Públicos, colegas fundamentais para a consecução desse projeto. Devendo aqui destacar as participações de Jéssica Couto, Clara Sol, Gabriela Duque, Cristiano Castilhos, William Tavares, Ricardo Russo, João Paulo Pessoa, Guilherme Reisdorfer, Flávio Galvão e Beatriz Rosa. Aproveito para instigar os membros do IBDIC aqui presentes a participarem do comitê. Quanto ao tema de hoje, sabemos que anos antes de promulgar a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, houve dentro do Senado da República e da Câmara de Deputados intenso debate com relevantes atores de diversos setores, públicos e privados, da sociedade brasileira. A nova lei substitui, como todos sabem, a Lei 8.666, o RTC, a do pregão, assim como outras normas esparsas. No que tange ao setor do direito à construção, destacam-se as seguintes inovações: nova modalidade do diálogo competitivo, contratos de eficiência e o critério de julgamento por maior retorno econômico, previsão da adoção de novas tecnologias como o BIM, a obrigatoriedade de as empresas contratadas implantarem sistemas de integridade, matriz de risco, possibilidade do uso de mediação, dispute board e arbitragem para dirimir conflitos, e ampliação da responsabilidade das entidades seguradoras para obras de grande vulto, dentre outras. Por outro lado, existem dúvidas se não teria havido aumento demasiado de regras e procedimentos que uniformemente dirigirão tanto municípios pequenos quanto um banco central, um DENIT. Igualmente, há dúvidas sobre como interpretar normas como as do artigo, por exemplo, 127 e 128, que obrigam o particular contratado, isso para o setor da construção é muito relevante, no curso de seu contrato, aceitar novos serviços com preços não ofertados por ele, violando a lógica da engenharia de custos e descumprindo a Constituição no seu artigo 37. Situação também geradora de questionamentos do setor da construção seria a do artigo 178, que introduz um novo tipo no Código Penal brasileiro, o do artigo 337, letra O, em que passará a ser crime com pena de reclusão de até 3 anos o ato de entregar à administração pública, em relevante dissonância, com a realidade, informações como projetos, sondagens, topografias, mesmo que na modalidade culposa. Muitos engenheiros estão temerosos, e com certeza e com razão, de que, mesmo de boa fé, possam vir a ser responsabilizados por erros não identificáveis no momento da sondagem. Frente a esse cenário, é que o BIDIC inaugura nessa data um ciclo de estudos e debates sobre o direito da construção na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com 18 webinars, um a cada mês, que contarão com os maiores especialistas e estudiosos do tema para melhor interpretação e compreensão das novas normas. O primeiro webinar conta com a abertura do senador e professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, que apresentará e debaterá conosco sobre as principais alterações advindas da nova lei para o setor da construção. Para o evento de hoje, contaremos com uma estrutura em forma de colóquio, ou como muitos preferem, talk show,
que terá 1 hora de duração e não mais do que isso. Tentarei exercer aqui a função de entrevistador, endereçando perguntas ao senador e selecionando aquelas que forem sendo colocadas no chat pelos participantes. Não poderíamos, em hipótese nenhuma, não poderíamos ter melhor início do que esse, com a presença do professor e senador Anastasia, cujas credenciais são notórias e não precisariam de apresentações. Contudo, não posso deixar de destacar algumas delas que amoldam perfeitamente para o objeto de nossa discussão, e especialmente para mim, mineiro, egresso também da UFMG. O professor Anastasia é professor de Direito Administrativo da UFMG, governador de Minas Gerais, senador da República e o relator da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Sendo que em todos esses relevantes cargos e tantos outros que o senador exerceu e exerce, ele pensou e pensa, trabalhou e trabalha ativamente para melhorar e modernizar a administração pública brasileira. É um dos grandes homens da história da administração pública e do direito administrativo brasileiro. Senador, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite do IBDIC. É uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Bom dia, meu caro doutor Alexandre Aroeira Salles, que revejo virtualmente. Quero cumprimentar ao eminente advogado, um dos mais ilustres advogados brasileiros na área do direito administrativo, maiormente na questão da licitação dos contratos administrativos, louvar a iniciativa do Instituto Brasileiro do Direito da Construção, a realização dessa série de seminários durante 18 meses, pelo que compreendi, debatendo os temas da nova lei, quase coincidindo praticamente com a sua vigência plena, prevista para abril de 23. Então, eu queria cumprimentar, mais uma vez, saudar a todas as senhoras e senhores que nos acompanham pelo Brasil afora nesse evento e dizer que, de fato, é uma honra estar aqui podendo, como relator que fui no Senado dessa nova lei, discutir alguns temas relativos a ela. Então, meus cumprimentos, muito obrigado, é uma grande honra e uma alegria estar aqui consigo. Muito obrigado. Obrigado, senhor, viu, senador? Eu gostaria de começar esse colóquio lhe perguntando, né? Depois de tantos anos lutando, toda a sociedade brasileira lutando muito, inclusive o senhor artífice disso, para conseguir maior uniformidade hermenêutica e jurisprudencial com a Lei 8666, o Pregão, o RDC. E quais os principais motivos, na percepção do senhor, né, ator ativo dessa mudança, para uma nova lei de licitações e contratações públicas? Seria, senador, o reconhecimento de que fracassamos com as leis anteriores e suas adaptações? Alexandre, veja bem, a sua pergunta é muito instigante e nos leva a uma questão quase que sociológica da cultura brasileira e do que eu chamo muito do nosso furor legiferante que nós temos aqui no Brasil. Nós gostamos de legislar e legislar muito. Aliás, aqui no Brasil, quando algo não vai bem, há um problema em algum instituto, em algum determinado assunto, nós sempre procuramos algum culpado, infelizmente. Nunca assumimos a responsabilidade coletiva da sociedade brasileira. E no caso da licitação e do contrato administrativo, infelizmente, nós tivemos muitos percalços na execução dessas normas. Não por culpa da norma jurídica, é óbvio, por culpa da sua má aplicação, quer pelos gestores, quer também, infelizmente, tenho que ter a liberdade de dizer aqui nesse ambiente, também por equívocos de alguns dos contratados. Então, chegou-se um momento que, para colocar, como se diz, a culpa ou a responsabilidade de alguém, fala-se, vamos mudar a lei. Não há dúvida que a lei, ainda também vigente, a Lei 8.666, 8666, ela tem dificuldades desde o seu nascedouro. Ela, de fato, ela foi redigida numa época também um pouco parecida com a de hoje, em 1992, que havia terminado um grande escândalo envolvendo questões orçamentárias, questões políticas, e foi feita com determinado viés. Aliás, eu cito sempre, meu caro Alexandre, e o eminente advogado, que agora dirige esse painel, é grande especialista no tema, sabe bem, eu defendo que, do ponto de vista formal, técnico, jurídico, a melhor das leis que tivemos em relação à licitação é o antigo Decreto-Lei 2.300, de 1986, inspirado totalmente na obra do professor Eli Lopes Meirelles, que foi, na verdade, o primeiro grande conjunto normativo
que trouxe uma moldura para o tema da licitação e do contrato administrativo, como sucedâneo do Decreto-Lei 200, que era extremamente genérico e com poucos dispositivos. Todavia, o Decreto-Lei 2300, até talvez para sua origem, Decreto-Lei, aquela questão da redemocratização, pós-Constituição de 88, foi substituído naquele afã de enterrar o chamado entulho autoritário pós-Constituição de 88 pela nova lei em 92, que no seu grosso ela mantém, digamos assim, as estruturas do Decreto-Lei 2300, como a atual lei também o faz, e nem poderia ser diferente. Eu participei de um webinário logo depois que a lei saiu, nos primeiros dias de abril, com alunos e professores da Fundação Getúlio Vargas, doutor Alexandre, e eles perguntaram assim, mas estamos analisando, a lei não muda tanto. É claro que não muda, nem poderia. Ela não é uma lei revolucionária. Ela não sepulta os institutos já consagrados da contratação e da licitação e substitui por outros, até porque não existem outros para serem colocados de maneira global. Ela aperfeiçoa, aprimora, traz novidades, é claro, identifica situações, supera dúvidas e, evidentemente, também é claro que ela importa em dificuldades. Mas, voltando à sua indagação, sempre se identificou a necessidade de se modificar a lei da licitação. Ela sempre foi acusada, a 866, de paralisar a administração, de criar dificuldades, de não imprimir um ritmo adequado nas questões da administração pública, e logo tivemos a lei do pregão, que de fato foi um grande alento, depois veio o RDC, a própria lei das estatais foi colocada também, tornando um mundo à parte a questão das empresas estatais que têm atividade econômica, o que foi correto, para então iniciarmos já há muitos anos, desde os primeiros, nos anos 90 ainda, a modificação, as tentativas de modificação da 8666, para chegarmos finalmente, a partir de 2013, de um projeto que foi elaborado pelo Senado, discutido longamente, encaminhado em 2016 à Câmara, lá também exaustivamente discutido, volta ao Senado e é finalmente aprovado uma lei longa, quase 200 artigos, muito regulamentar, vamos falar nisso certamente, muito detalhada, e aí constatou-se, é necessária uma lei nova, mas percebendo, vejam só que coisa interessante, percebendo que não podia ser algo, como eu disse, uma ruptura total, estabelece uma concomitância das duas leis durante 2 anos, um fato relativamente singular, inédito na legislação brasileira, porque não é um abacaxo legis, porque ela já está em vigor, só que se faculta a adoção ainda da lei anterior pelo prazo de 2 anos da data da sua sanção. Então, nós temos, de fato, esse objetivo. Por que mudar? Porque percebemos que os institutos, contratação e licitação, têm de ser aperfeiçoados, a lei é sempre colocada como culpada, apesar de não ser, e vamos tentar, com essa lei nova, oxalá ela traga, de fato, avanço. Eu acho que ela avança muito em relação ao texto anterior. É óbvio que, como sendo obra de homens, também tem ali as suas dificuldades. Muito obrigado, senador. Eu concordo, ela tem grandes avanços, né? Moderniza institutos, cria, de fato, possibilidades de maior integração, que nós trataremos aqui, né? Na relação particular e poder público, uma postura mais colaborativa, né? Mas eu não posso deixar de ir aqui na frente de todo esse público que nos atende, de pegar um trecho da preocupação que o senhor mencionou quanto ao detalhamento, né? De fato, é uma norma que ultrapassa quase que 200 artigos, e nós temos um exemplo excelente, que é o artigo 23, né? Que estabelece que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com valores praticados pelo mercado, considerando os preços constantes de bancos de dados públicos, observados assim, a economia de escala e peculiaridades do local de execução das obras. Inclusive, algo que já vinha das leis orçamentárias desde 2010, 2011, se não me engano. E esse artigo, ele me chamou muita atenção, porque tem vários parágrafos incisos, tentando claramente diminuir a margem de orçamentação das obras públicas a partir de referenciais teóricos que nem sempre são correspondentes ao dado objeto licitado. Não seria, senador, muito mais simples deixar que a competição entre os licitantes, e agora eu lhe faço essa pergunta não como senador, eu faço como professor mesmo, né? Hein, professor, não seria muito mais simples deixar que a competição entre os licitantes dissesse ao final qual é o preço verdadeiramente de mercado? Não estaríamos nós incorrendo num reiterado erro de tentar, por meio
de leis, como o senhor bem mencionou, limitar a margem de escolhas dos gestores da sociedade, sempre no afã de conter corrupção, conter desvios, ao invés de nos concentrar na finalidade do ato praticado pelo agente, se voltado para o bem ou para a fraude, né? Doutor Alexandre, concordo 100% com a sua afirmação, mas, infelizmente, nós tivemos de lidar com a realidade. E qual foi a realidade atualmente? Nós temos no Brasil hoje um clima de insegurança jurídica no meio da sociedade brasileira, graçando não só entre os gestores e administradores públicos, mas também entre os empresários e até entre o cidadão comum. E esse ambiente, chamado, entre aspas, por alguns de apagão das canetas, esse temor do excesso de controle, do receio, evidentemente leva a uma dificuldade no que o senhor acaba de afirmar e com o qual concordamos, que deveríamos deixar as questões econômicas muito mais ao sabor do mercado, das circunstâncias do momento, conseguindo distinguir bem aquele que caminha de maneira idônea daquele que eventualmente age de má fé. Seria o ideal. Mas, entretanto, e é interessante compartilhar isso aqui com os membros do Instituto que nos acompanham nesse seminário, é que uma das colunas vertebrais, um dos pilares do projeto de lei foi a participação efetiva, não só do Tribunal de Contas da União, mas, em especial, de técnicos do governo federal e até mesmo de governos estaduais e municipais que acompanharam e fizeram vários eventos. Eu mesmo os recebi muitas vezes como relator no Senado. E havia um pedido, um clamor, até do ponto de vista de duvidosa constitucionalidade, digamos assim, solicitando o seguinte: vamos regulamentar na lei o máximo possível, exatamente o oposto da sua indagação e o que, teoricamente, seria correto. Até porque, é bom lembrar, a União tem competência tão somente para legislar sobre normas gerais sobre licitação e contrato administrativo. E essa lei, à semelhança da anterior, o que não tem é norma geral, ela está detalhada às minúcias. Mas porque, nesse caso específico, talvez atrás não, mas agora sim, os gestores pediram. Eles preferem ter um papel quadriculado, um parâmetro da sua vereda bem detalhado para não dar margem. Olha só que coisa. Ele não quer discricionariedade. Ele quer, de fato, estar adstrito ao que a lei já prevê para não correr risco de uma assinatura sua, o seu CPF, ser depois comprometido numa ação de controle que, por um motivo de interpretação, infelizmente, no momento atual brasileiro, tende a considerar, muitas vezes, o agente público, ainda que correto, com boa fé, mas por qualquer pequeno equívoco, até material, que é humano, como uma pessoa criminosa. Então, houve mesmo um claim geral de todos os setores da administração pública para que se tentasse ao máximo detalhar. E aí nós percebemos no texto da lei, inclusive, a introdução de normas que eram de decreto. Jurisprudências do TCU foram elevadas à norma positiva, com esse objetivo. Então, o dispositivo citado pelo doutor Alexandre tem toda a razão. Num país que já tivesse um padrão civilizatório de segurança jurídica mais forte para os gestores e para a sociedade como um todo, certamente seria totalmente inadequado, despiciente, desnecessário e até equivocado. Mas no Brasil, infelizmente, não temos isso. O doutor Alexandre sabe do meu esforço pessoal nesse tema, tanto que fui autor do que se tornou a Lei 13.655, que cuida exatamente da segurança jurídica no seio da administração pública, com esse objetivo, com essa tentativa de darmos um certo fôlego ao gestor. Então, aí está o motivo, primeiro, porque a norma é tão propositalmente detalhada, e segundo, porque ainda que enfrentamos com conhecimento de causa essa alegação, que tecnicamente é perfeitamente correta, doutrinariamente é correta, que nós não deveríamos amarrar em por tantas peias ao gestor, mas foi um pleito que veio da própria administração. Quer dizer, como se diz popularmente, me desculpe a expressão, durma-se com um barulho desses, mas é a realidade brasileira que temos hoje. Não, excelente resposta. Assim, eu supunha que isso pudesse ter, de fato, acontecido, mesmo porque, assim que saiu publicada a lei, em conversas com o setor da construção, com grandes empresas, médias empresas, engenheiros inteligentíssimos e muito experientes, alguns deles entenderam esse detalhamento exatamente como um conforto, no seguinte sentido: ufa, agora pelo menos não vão dizer que nós estamos tentando fazer alguma coisa errada, né? E criar tamanha insegurança jurídica. Então, eu entendo
em que pese, de fato, assim como o senhor, compreender que teríamos um dinamismo maior se isso ficasse remetido às regulamentações de cada grande órgão da administração e, obviamente, respeitando a federação. E aí entra uma outra dúvida que é extraordinária atualmente e razoável, porque é um grande instituto que foi trazido da Comunidade Europeia, que é o do diálogo competitivo. Ele como previsto na lei, ele é adequado para, pelo menos aparentemente, eu gostaria até de fazer essa pergunta, senador, se o senhor também entende que ele seria adequado para empreendimentos de infraestrutura e construção. Mas, caso sim, o senhor entende que os órgãos de controle no Brasil estão preparados para tamanha modernidade nas relações entre o poder público e os particulares empresários? Ou seja, como que o diálogo competitivo que rompe, né, com uma tradição autoritária e fechada do direito administrativo, como que o senhor entende que os nossos administradores se sentirão seguros para dialogar com empresários sem que venham posteriormente a ser punidos por eventuais compreensões dissonantes de órgãos de controle, a posteriori, muitas vezes, né? E como poderemos superar essa desconfiança de todos em relação a todos, que permeia o tecido da realidade brasileira? Doutor Alexandre, é exatamente essa grande, talvez seja hoje, um dos temas mais graves do ambiente hostil que o Brasil apresenta para investimento e para negócios, que é a insegurança jurídica, que, reitero, graça não só no setor público, mas também no setor privado, na relação com o setor público. O exemplo recente de um prefeito de capital em cima de um trator, derrubando um posto de pedágio, é um exemplo típico da insegurança jurídica absoluta, ou seja, o rompimento do contrato administrativo por um ato de força conduzido pelo próprio chefe do Poder Executivo. Então, é um exemplo que pegou muito mal pelo mundo afora. Então, essa insegurança é parte da nossa realidade. Então, nós temos de fato, lidar com ela de maneira muito clara. Agora entra a indagação do diálogo competitivo. O diálogo competitivo é muito inovador, é de fato já consagrado em outros países, e ele se vincula muito na sua origem a questões tecnológicas. E eu me permito um exemplo que aconteceu comigo. Nós estamos em 2021, em 2005, então há 16 anos atrás, quando eu era secretário de Segurança em Minas Gerais. Naquela época havia necessidade, doutor Alexandre, de nós uniformizarmos os sistemas de comunicação da Polícia Civil e Militar, que usavam sistemas distintos de rádio, que não se comunicavam, o que de fato demonstra um absurdo. E naquele momento havia um programa de integração das polícias, do ponto de vista operacional. Só que nós fomos perceber que existiam duas grandes multinacionais que eram as grandes detentoras dessa tecnologia. E nenhuma das duas polícias tinham elementos técnicos adequados para fazer um edital isento. Poderia um edital cair para uma ou cair para outra. E nós não sabíamos fazer. Qual foi a decisão? Aí o professor de direito administrativo prevaleceu sobre o secretário, falou, não, nós não podemos fazer, porque nós vamos ser certamente acusados de algum tipo de desvio, e aí a coisa, infelizmente, não foi feita naquele momento, depois já não tive notícia, e é um exemplo típico. O diálogo competitivo, em tese, resolve isso. As empresas são chamadas, mediante reuniões gravadas, acompanhadas, são registradas, se tornam públicas, para trocar informações sobre tecnologias e inovações no mundo, que a inteligência artificial, a cada dia, ocupa o lugar mais avançado. Você veja que a lei, inclusive, facultou a adoção do BIM, que é uma questão de tecnologia absoluta, de computadores de alta geração, de 3D, 4D e coisas nesse sentido. Por quê? Porque a lei reconhece a existência dessa novidade. Eu não vejo nenhum óbice para que o diálogo competitivo seja também bem aplicado no ramo da construção civil, na construção das grandes obras públicas. Isso não há obstáculo. Ainda que, no primeiro momento, me parece que soluções tecnológicas de serviços seriam mais adequadas. Mas, com essa evolução tão rápida no tipo de atividade, nada impede que seja feito. Concordo consigo. No primeiro momento, será um pavor, porque o receio de que, no diálogo competitivo, a administração seja induzida por um dos partícipes e seja colocada numa situação difícil, existe. Não vou fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira com a alegação que não. Por isso, nós estamos diante de uma construção. Houve a participação do TCU,
oitivas do Ministério Público, e nós vamos ter de maneira muito verdadeira, muito aberta, muito democrática, e volto a dizer, com muito desprendimento, construir. Eu acho que nos primeiros movimentos, os primeiros tipos de diálogo competitivo, quanto mais transparência e mais abertura tivermos, melhor será, exatamente para escoimar qualquer alegação de favorecimento, que de fato pode acontecer, e o senhor tem toda a razão. Mas é um instituto que existe pelo mundo afora, e nós não podemos desprezar a sua existência mormente no avanço tecnológico que o poder público não acompanha e jamais acompanhará. Nunca o poder público terá instrumentos de capacidade de inteligência artificial e de tecnologia como o setor privado, por razões óbvias. Então, ele tem de contar com essa parceria. Aliás, um dos esteios da nova lei, que tem alguns esteios, um deles é exatamente o fomento da cooperação entre o setor público e o setor privado. É excepcional. E eu pude perceber, pesquisando de onde veio, né, a origem desse instituto, que na União Europeia eles o utilizam para determinadas obras de infraestrutura de grande complexidade e inovação, que eles não têm solução. Inclusive, que perpassa apenas pela engenharia, né? Engenharia, mais estruturas financeiras, até jurídicas. É muito rico. Eu concordo que nós teremos um longo caminhar. Espero que amadureçamos para conseguir implantar esse nível de relação honesta, legítima, transparente entre o particular e o poder público e o particular. Professor, o senhor entende que nós temos algo muito similar também, ou seja, como possibilidade da utilização do contrato de eficiência para o setor da construção? Ele seria, não sei se o senhor chegou já a refletir sobre isso, ele seria mais apropriado para reformas, né? Considerando que o critério de julgamento para o contrato de eficiência será sempre o de maior retorno econômico, né, como sua base. Como é que o senhor enxerga o contrato de eficiência para o setor da construção? Eu acho que aí, doutor Alexandre, é uma grande oportunidade, porque a adoção na lei do contrato de eficiência como um dado da realidade econômica do Brasil hoje, ela coloca a administração pública num ponto de modernidade. E a construção está muito bem colocado aí. Por quê? O que se observa hoje no mundo econômico, e aí eu falo mais como observador do que como conhecedor participante desses movimentos, é que muitas vezes o poder público e mesmo o setor privado quer se despir de obrigações de atividades meio, que muitas vezes são onerosas, são complexas, envolvem pessoal demasiadamente e envolvem uma tecnologia e um conhecimento, uma expertise que o poder público e até o setor privado não adquire na sua plenitude em todos os ramos. Então, criou-se um segmento especializado nesse tipo de prestação de serviços acoplado a outras atividades. E o resultado é que o poder público reconhece a necessidade e introduz na lei a figura do contrato de eficiência com base no retorno econômico do ciclo do objeto de vida, do ciclo útil da vida do objeto, que é importante para o critério econômico. E aí nós temos situações que são muito típicas, como hoje o poder público mesmo reconhece que não é um bom gestor imobiliário, por exemplo, aliás, reiteradas vezes, quer administrações estaduais, a administração federal, insistem, fazem lista de imóveis desocupados, imóveis em situação de depredação, de mau uso, nada impede que para a reforma, ou mesmo talvez para a construção, seja colocado o critério de contrato de eficiência acoplado ao mais importante, que é a prestação de serviços. Os serviços de tecnologia, porque hoje não adianta num prédio, para servir uma atividade burocrática no sentido positivo da palavra, até uma escola, que não seja um prédio inteligente, que não tenha as condições adequadas de informática, que não tenha as condições adequadas de energia, as condições adequadas das instalações próprias, de biblioteca virtual. Então, nada impede que seja feito um contrato de prestação de serviço, que, em tese, contrato de eficiência, num primeiro momento, é concebido para prestação de serviços, mas acoplado depois com as atividades, o inverso, que ele seja feito para uma reforma ou até mesmo uma construção, e a ele acoplado um rol de atividade de limpeza, de manutenção, de equipamento, de mobiliário, e que isso tudo seja colocado dentro do critério do contrato de eficiência e seja julgado pelo critério do retorno econômico. Então, acho que, nesse caso, o céu é o limite. Não há nenhum empecilho, não há nenhum óbice, e eu acho até que é a tendência. Nós vemos hoje segmentos
econômicos que muitas vezes desmobilizam seus ativos exatamente partindo para locações ou terceirização de grandes depósitos logísticos, etc., com esse objetivo, o contrato de eficiência. Claro que em outros critérios, que não o poder público, que vai ter um detalhamento muito mais pormenorizado desse critério de retorno. Mas é perfeitamente viável, e eu acho aí, eu defendo sempre, meu caro doutor e professor Alexandre, que nós estamos diante, talvez, de uma das melhores inovações da lei, do reconhecimento de uma prática que já graça positivamente no seio da atividade econômica privada e que o poder público incorpora e diz o seguinte: nós estamos evoluindo, nós também queremos beneficiar desse custo positivo e mais do que o custo, porque é sempre bom lembrar, eu insisto isso como governador que fui, que o custo não é só financeiro, o custo-benefício se dá, na maior parte das vezes, pelo retorno à população daquela atividade. Quando você contrata a construção, a reforma acoplada de unidades de ensino com questões tecnológicas, biblioteca virtual, o nível e a qualidade do ensino sobe de tal modo que o benefício será extremamente positivo, muito mais até que o retorno puramente financeiro daquela atividade, porque você vai ter uma qualificação da atividade fim, que é, no caso, a educação. Imagine os hospitais, ainda mais agora em tempos de pandemia, a contratação, a manutenção, limpeza, alimentação, vigilância, toda a parte tecnológica, são custos imensos e que o poder público, infelizmente, não é bom gerente dessas coisas. É uma realidade, eu sei disso. A administração pública é boa na sua atividade específica, em dar as aulas, em realizar a saúde em si, na polícia, em prestar justiça, mas não em contratar a limpeza de um hospital, obviamente. Então, nesses casos, o contrato de eficiência será muito bem-vindo e me parece perfeitamente execuível e viável que se faça no âmbito também da construção, para reformas, como disse no primeiro momento, que é o mais lógico, mas também para a construção, especialmente dentro de uma ideia que está também na lei, da empreitada global, integral, porque você contrata aquilo tudo junto, inclusive com serviços dentro. Então, você vai ter um patamar novo de prestação de serviços para o poder público que já existe a Lures. Excelente, eu tenho exatamente a mesma visão. Acho que é uma grande modernidade que facilitará muito o gestor, o bom gestor, a economizar recurso e gerar eficiência, né? Gerar eficiência. E outra questão nessa toada que permeou o setor da construção é o aspecto dos seguros, né? A mudança da estrutura de seguros, e de uma importância enorme, né? O que se buscou exatamente, professor e senador, com a previsão de as seguradoras se obrigarem, né, a assumir a execução de obra abandonada pelo segurado? O mercado brasileiro, na perspectiva do senhor, ele está preparado, o mercado de seguros, os órgãos de controle, todos estão preparados para tamanha responsabilidade? Até os órgãos reguladores da atividade de seguros, né? Eles estão alinhados com as mudanças que precisarão de advir, porque realmente, infelizmente, a gente tem que reconhecer que essa estrutura de seguros-garantias que a Lei 866 introduziu, ela nunca funcionou verdadeiramente, né? Sempre foram garantias que muito pouco usadas e quase nada gerando segurança para o contratante e também quase nada para o contratado, né? Como é que o senhor pode nos ajudar na compreensão do que advirá, né, nos próximos meses, né, com essa mudança significativa para obras de grande vulto? Exatamente, doutor Alexandre. Talvez esse tenha sido um dos temas mais debatidos desde o início da tramitação do projeto do Senado, antes de ir para a Câmara. Eu me lembro que em 2015 eu já estava no Senado, quando a matéria era lá discutida, e esse assunto foi muito ventilado. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós temos no Brasil, infelizmente, um verdadeiro oceano de obras inacabadas. Os tribunais de contas da União dos Estados, todo ano, elaboram uma lista de obras inacabadas que montam bilhões e bilhões de reais que são investidos e, infelizmente, não levam a lugar algum. Não há nada pior do que uma obra inacabada, uma atividade paralisada. Claro que aí não é só culpa do contratado, muitas vezes são questões ambientais, são questões técnicas, falta de recursos, talvez a maior parte das vezes, falta de recursos por parte da própria administração em honrar o compromisso firmado. Então, há aí uma pleiade de motivos que levam a essa questão.
Mas, de todo modo, o modelo norte-americano é considerado muito positivo da adoção do performance bond na sua inteireza, o step right. Então, o resultado foi a tentativa, desde o início da tramitação do projeto, de dar ao seguro garantia uma robustecida. Cogitou-se até, no primeiro momento, ainda no Senado, antes da Câmara, de torná-lo obrigatório e praticamente universal. O setor de seguros, naquela hora, alertou logo, é impossível isso no Brasil. Nós não temos no Brasil um mercado de seguros que sustente esse tipo de previsão. Nós não temos a menor condição de fazer desse modo. Eles próprios, que seriam até interessados em tese, mostraram da dificuldade que seria a sua aplicabilidade prática. E o resultado, então, acabou se aperfeiçoando no próprio Senado, depois na Câmara, com a nossa referência no Senado, de termos, de fato, limitado para as obras de grande vulto, uma natureza facultativa, mas o mais importante, a instituição do modelo, do propósito, o instituto está criado. E eu tenho, para mim, que nós vamos ter, de fato, aí algo muito positivo. Primeiro, que vamos gerar, no âmbito do mercado de seguros, uma grande alternativa de aplicação. Segundo, a tendência, dizem os especialistas, e aí a área de engenharia é muito mais aplicada do que eu, é que isso vai levar também a um aperfeiçoamento dos projetos, porque as seguradoras vão passar a ter um olho, uma vez contratada, elas vão ter uma corresponsabilidade. Então, evidentemente, haverão ali associações e as seguradoras vão fazer uma espécie de uma cobrança, quase um personal trainer daquelas obras, para não ter a responsabilidade de fazer aquela conclusão, de todo modo, que é o propósito da norma. Então, acho que nós estamos diante de uma novidade que certamente vai dar muita dor de cabeça no início, vão haver muitas dificuldades, muitos receios, muitos temores, haverá resistências de alguns, até de seguradores, ao serem chamadas, que isso vai acontecer, mas nós não podemos fechar os olhos que pode ser uma alternativa fundamental para extirparmos um câncer da gestão pública brasileira, que é essa verdadeira coleção de obras inacabadas que temos pelo Brasil afora, que afronta o interesse público e a boa alocação de recursos públicos. Então, eu acho que foi muito positivo. Como está limitada nas grandes obras, acima de 200 milhões, ela está bem, vamos dizer assim, mapeada e circunscrita, eu acho que não há nenhum exagero em dizer que nós vamos começar por poucos, e ao longo do tempo, se o modelo for exitoso, como ocorre, especialmente nos Estados Unidos, isso vai consagrar uma nova hipótese de garantia para que as obras sejam feitas e entregues à população. Então, faço votos que isso ocorra. Claro que é bom lembrar que isso se dá em certas circunstâncias. Um dos grandes motivos, isso não é falado na lei, é óbvio, um dos grandes motivos da não conclusão das obras é a falta de recursos públicos no pagamento. E é claro que isso está fora desse quadro, né? Que aí nós estamos falando das responsabilidades do contratado. Aliás, me permita aqui brevíssimo parênteses, foi vetado um dispositivo muito pedagógico da lei que determinava que haveria o depósito em conta vinculada da parcela da fatura a favor da empresa contratada. Esse dispositivo foi vetado, porque então, em vez de haver aquela fila de bater na porta da tesouraria, uma vez autorizada aquela determinada parcela da obra, haveria o imediato depósito. Nós não teríamos, pelo menos, dívidas colocadas, ainda que pudesse haver a obra parada. Então, eu fecho esse parênteses para dizer que foi feita a norma com esse propósito, de modernizar e cauterizar determinados problemas objetivos que, infelizmente, a gestão pública brasileira ainda apresenta. Mas eu sou otimista quanto à figura do seguro-garantia renovada, não é, como eu disse, robustecida, extremamente fortalecida com esse modelo internacional aqui colocado, e oxalá o mercado de seguros do Brasil, em comum acordo com o setor da construção, apresentem sugestões que sejam engenhosas e positivas para acabarmos com obras inacabadas. Excelente. Isso, e essa experiência estrangeira, ela se mostrou muito eficaz, né? Entregar para o mercado de seguros verdadeiro, a incumbência de fazer uma seleção de quem são aqueles atores, construtores, que têm condições financeiras e de qualidade técnica de execução de empreendimento para performar, quase como se o poder público dissesse assim, não tem ninguém mais apto a isso do que aquele que arrisca a própria pele, que vai dar o seguro para o construtor, né? Também tenho grande expectativa de que nós avancemos muito com
dando mais segurança para todos, né? E nesse aspecto, tem uma das questões que envolve a parte de seguros, que é o tal do Instituto Eterno nosso das alterações dos contratos de obras. E uma curiosidade até, senador, foi de fato um consenso terminar com aquela previsão fictícia de não poderem os contratos serem alterados acima de 25%? Houve um consenso com relação a isso? Doutor Alexandre, na realidade, isso sempre foi motivo de muita polêmica, né? O senhor conhece bem até das aplicações práticas do dia a dia da advocacia, que realiza com tanto sucesso, que a matéria sempre suscitou até mesmo alegações pouco republicanas, digamos assim, ora para lá, ora para cá. Então, houve, de fato, essa tendência. Mas é sempre bom lembrar que a norma faculta a administração, de modo unilateral, e eu percebo a compreensão e a preocupação do setor da construção, muitas vezes, como falou o doutor Alexandre na sua fala vestibular, na preocupação de que sejam fixadas alterações em montantes, em valores que não são aqueles constantes da proposta, mas, nesse caso, criou-se uma dificuldade, porque, de fato, como permanece a possibilidade, em alguns casos, especialmente de reforma, da alteração do montante contratado, e muitas vezes não há oferta de preço unitário, a administração não tinha muita alternativa. Então, teve de se manter, de fato, esse ius imperi, digamos assim, do poder público, para manejar eventualidades que ocorram, mas que, obviamente, têm de ser aplicadas com muita parcimônia e com muito cuidado, sob pena de, como diz o doutor Alexandre na sua fala exordial, criar até inconstitucionalidade, criando uma obrigação decorrente de uma quebra de contrato ou de uma obrigação contra um ato jurídico perfeito. Então, é uma ponderação a ser feita. Mas é uma área delicadíssima e que deu aso, infelizmente, nos últimos anos, a muitas deformações. Daí as cautelas tomadas pelo legislador e, aliás, com recomendações também dos órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União. É muito curioso essa menção expressa que o senhor fez, porque essa regra que foi recebida na lei, ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos dentro do Tribunal de Contas da União, né? Com uma tentativa, como sempre, o Tribunal de Contas, bem intencionado, muito bem intencionado, tentando corrigir distorções, na verdade, fraudes. Algumas empresas, foi identificado isso, né, que manipulavam a oferta de preços, identificando, em razão da assimetria de informações, de que ela teria condições de ter um aumento de determinados insumos e itens no futuro e redução de outros. Então, fazendo aquilo que o tribunal denominou de jogada de planilha. Essa regra tenta combater isso. Só que toda regra que tenta combater a fraude, ela acaba prejudicando o honesto, o íntegro, que se vê numa situação em que a alteração foi necessária, ela precisou de ocorrer, ele não foi responsável por ela, ele não a previu, ele não a fraudou e ele acaba tendo que suportar preços incompatíveis com aqueles que ele tem, de fato, condições de enfrentar. Essa é a discussão, talvez, que volta para a primeira reflexão que o senhor trouxe, que é, professor, esse paradoxo, né? Nós aumentamos a capacidade estrita da lei de minudenciar hipóteses que podem ocorrer na vida real, ou nós tentamos mais controlar a conduta, identificando se a conduta é uma conduta lícita, de boa-fé, ou ilícita, de má-fé, né? E me parece, como o senhor disse, que o Tribunal de Contas da União teve uma participação ativa e que foi muito bem recebido por todos em razão de que precisa de dar segurança jurídica, até para enfrentar, pelo que eu entendi do que o senhor disse, o apagão das canetas, né? Eu gostaria muito de ouvi-lo, e tenho certeza que muitos dos que aqui estão presentes também, com relação ao aspecto das possibilidades de mecanismos alternativos de solução de disputa, né? Também um reconhecimento do esgotamento do Poder Judiciário, ou até da atecnia, não a tecnia, porque no setor de construção nós temos aspectos muito complexos, né,
que levam nos conflitos a uma dificuldade para um juiz de direito, muitas vezes vem de uma comarca do interior, lidando depois com o direito de família, ou até um juiz federal, ter que deparar com aspectos complexos como esse. Como que o senhor compreende esses institutos nesse avanço da solução de disputas pela Lei 14.133? Muito bem, doutor Alexandre. O senhor, como professor da matéria, advogado consagrado na área, sabe bem e acompanhou, como nós, a evolução positiva do entendimento doutrinário, jurisprudencial, especialmente legislativo, que partiu daquele ponto antigo, mais do meu tempo que do seu, que é bem mais jovem do que eu, no qual havia como quase um dogma papal a indisponibilidade do interesse público, que inviabilizava qualquer tipo de composição extrajudicial no que se refere a demandas com o poder público. O poder público não poderia, sob pena de acusações, inclusive de prevaricação, até criminal, de fazer qualquer tipo de acordo sem que houvesse uma ordem judicial, sob pena de que nós estaríamos ali paralisando, de fato, o dia a dia das coisas públicas. Infelizmente, eu me lembro muitos episódios que o gestor público dizia assim: eu prefiro o conforto da ordem judicial, porque ele não tinha coragem, ainda que corretamente, de assumir que aquele claim, que aquela reclamação, aquele pedido do contratado tinha justificativa. Então, não se aplicava no Brasil, praticamente, essas figuras de composição extrajudicial do conflito. Felizmente, esse tempo passou. Houve uma evolução da própria lei nacional sobre arbitragem, facultou-se ao poder público a sua participação nela, ou seja, quebrou-se aquele princípio da proibição absoluta, da indisponibilidade, e se desdobrou também no reconhecimento da própria justiça, através de trabalhos do CNJ, de que tornou-se impossível a judicialização absurda, porque além daquele furor legiferante que eu falei no início que nós brasileiros temos, nós temos um segundo furor, que é o furor querelante, que nós gostamos de levar todas as demandas ao Poder Judiciário. Então, há um acúmulo de processos que torna impossível decisões rápidas, o que torna a justiça morosa e onerosa, custa muito. Então, desse ponto de vista, o direito administrativo admitiu, felizmente, nos últimos anos, a adoção desses vários mecanismos. E a lei de licitação, a nova lei, não poderia se furtar a essa possibilidade. Então, expressamente, ela autoriza a mediação, ela autoriza a arbitragem, ela autoriza um elemento novo, muito positivo, que é o Comitê de Solução de Conflitos, Dispute Boards, que, aliás, eu tinha apresentado, salvo engano, em 2018, um projeto de lei específico sobre a matéria, amparado numa lei do município de São Paulo, que se inspirou nas determinações do Banco Mundial e do BID. Esse projeto foi aprovado recentemente no Senado, detalhando, regulamentando o dispositivo, já foi encaminhado à Câmara. Então, para demonstrar que, no âmbito de um contrato, desde que previsto, é claro, seja ali nomeado um comitê, e esse comitê possa dirimir questões. Porque é óbvio que aquilo que ali é avançado, feito com boa-fé, com técnica, devidamente motivado, explicitado, vai representar um custo muito menor para a administração e o atendimento muito maior do interesse público. Então, essas figuras eu as defendo ardorosamente, não só no seio da gestão pública, mas também na área trabalhista, na área civil, até na área penal, através que hoje também já está consagrado diversos tipos de penas alternativos que podem sair por esse método de mediação de conflitos. Então, é a solução, porque o custo do judiciário no Brasil, infelizmente, é muito alto comparado com os outros países. E é exatamente em razão de que nós temos um volume processual completamente fora da realidade de país do padrão econômico do Brasil. Então, todas as alternativas são positivas e a lei coloca ali. Agora, caberá a nós, a sociedade brasileira, aos gestores, aos contratados, nos vincularmos a isso. Eu tenho, Cato Alexandre, como é o seu conhecimento, muitos amigos procuradores do Estado, e eles se recusam contra, resistem totalmente, querem a judicialização, que acham que tem muito mais chance sempre na justiça do que nesses conflitos, nessa composição. Eu acho que é perfeitamente viável e defendo que seja, de fato, uma possibilidade nova a ser implementada, especialmente os dispute boards, porque são muito específicos no caso concreto. A arbitragem, de fato, acaba sendo mais cara, mais complicada, mas o dispute board, resolvendo o problema, quando ele nasce, se houver boa-fé das partes, houver, de fato, uma predisposição e uma disponibilidade, um altruísmo das partes, nós teremos certamente ali
a solução do grosso dos conflitos. Alguns, certamente, não vão ter de partir para a judicialização, mas o grosso será resolvido na via administrativa, na via negocial, que é tão importante para a maturidade brasileira, e volta ao nosso leitmotiv, não é? A nossa coluna vertebral, qual seja o robustecimento da segurança jurídica nas relações jurídicas aqui no âmbito do Brasil. Pela percepção do senhor quanto à questão do dispute board, o senhor entende que isso será respeitado, as decisões dos dispute boards serão respeitadas pelos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, ou o senhor acha que há um risco de haver uma certa resistência e dúvida sobre esse instituto, substituindo o próprio poder público tomando essas decisões de conflitos? Alexandre, o risco existe, não há dúvida, não é? Até porque no Brasil, muitas vezes, nós temos aqui uma disputa corporativa pelo poder completamente insana e inadequada. Pode haver, de fato, que isso ocorra, uma tentativa de dizer que não pode, etc. Mas eu acho que se houver, se esse procedimento acontecer devidamente motivado, bem aparado, com muita clareza, com muita sofisticação e boa-fé plena, eu acho que nós vamos demonstrar que isso funciona. E as áreas que são 99% majoritárias do Judiciário, do órgão de controle e do Ministério Público vão perceber que, de fato, isso é para ajudar, porque eles próprios não dão conta disso. Há um exemplo, permita aqui o exemplo do artigo 147, que de todos os artigos da lei é o que eu mais gosto, porque ele está muito amparado na Lei 13.655, que trata exatamente da possibilidade, diante de uma nulidade, do gestor público dar continuidade à execução do contrato, tendo em vista o interesse público. Eu fiz uma palestra recente no Poder Judiciário de um Estado sobre o tema virtual, notei resistências. Mas uma nulidade, como é que vai dar consequência? É óbvio que tem que dar consequência, porque a solução de continuidade, a ruptura do contrato, pode dar muito mais prejuízo ao interesse coletivo do que a rescisão. É claro que a penalidade ocorrerá, o ato viciado será punido ou por perdas e danos, ou na forma até penal, se comprovar que houve algum desvio. Mas nós não podemos sancionar a sociedade, penalizar a sociedade por uma questão, muitas vezes, formal. Então, essa mudança de mentalidade que nós temos de insistir à exaustão, ad nauseam, como se diz, para nós convencermos a sociedade brasileira que temos de avançar nesse patamar civilizatório. Excepcional, senador. E aí, uma rápida última pergunta para a gente poder encerrar dentro do nosso horário. O senhor acha que tem um movimento coeso, em especial do Poder Executivo Federal, no sentido de implementar as regulamentações todas que são exigidas dele, né, para fins de mais bem aplicação da nova lei, nesse período de 2 anos? O senhor tem visto esse movimento? Doutor Alexandre, sim. A equipe técnica do Ministério da Economia, da área do planejamento do Ministério da Economia, que acompanhou de maneira com muita atenção toda a tramitação da lei, participou, inclusive, da parte final e até mesmo da redação final, que havia muitas dúvidas, porque o texto é altamente complexo, tanto que demorou muito, nós permitimos a liberação da redação final. Me parece uma equipe técnica muito competente, muito dedicada, muito competente, com muito bons propósitos, equilibrada, sem radicalismos, e está tendo uma conversa muito próxima ao TCU, que também participou também de maneira com o coração aberto, digamos assim. Então, acho que essa regulamentação virá nesse prazo, até porque a primeira a vir, que é também uma grande inovação, e vai ser muito positiva para a lei e para o Brasil, e dela dependemos para a aplicabilidade da nova norma, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. E o Portal Nacional vai significar não só uma transparência absoluta, que é um dos esteios também da norma, mas, mais do que isso, vai permitir uma comparação de custo, especialmente de aquisição de bens e mesmo prestação de serviços e de obras, entre entidades da federação pelo Brasil afora, que vai certamente reduzir custos. Então, acho que o portal foi outro gol de placa. Eu até resisti no primeiro momento, Alexandre, ao portal, porque não há nada que fira mais a autonomia municipal e estadual que o portal, obviamente, sob o ponto de vista do direito constitucional. Mas, sob o ponto de vista da aplicabilidade, da necessidade prática da realidade brasileira, eu próprio rendi e me tornei entusiasta dele, exatamente em razão do custo que ele vai significar em termos de redução e, volta a dizer, de transparência e de conhecimento que teremos em relação
aos valores e aos objetos contratados, do menor município do Brasil até aqueles feitos pela União, dentro desse grande portal tecnológico que será regulamentado pelo governo federal. Muito obrigado, professor, senador Antônio Anastasia. O orgulho que eu tenho de ser mineiro, de ter tido o senhor como governador de Minas Gerais e como senador da República por Minas Gerais, defendendo muito mais do que Minas, porque todo o trabalho que o senhor faz é uma defesa do Brasil, do aprimoramento do Brasil, um dos grandes homens públicos que o nosso saudoso professor Paulo Neves de Carvalho deve ter uma admiração e um orgulho lá no céu, junto com Deus, uma coisa maravilhosa. É com muito carinho e com uma honra enorme que eu agradeço esse tempo do senhor e espero que o senhor continue exercendo por muitos e muitos anos com saúde, essa inteligência arguta, esse excelente trabalho como um grande brasileiro que é, e um adorável mineiro também. Muito obrigado, senador. Obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço as suas palavras tão carinhosas, fruto de uma amizade antiga e da mesma formação acadêmica que tivemos sobre os auspícios do saudoso professor Paulo Neves Carvalho, que tanto nos ensinou, especialmente no comportamento, na ética e no amor ao interesse público. Eu quero saudá-lo igualmente, como reciprocamente, como um dos grandes nomes do direito público de Minas e do Brasil, e fico muito feliz em vê-lo à frente dessa iniciativa do IBDIC, que é um instituto muito respeitado, é certamente a área mais afetada sempre pela lei de licitação e contratos administrativos, porque é o dia a dia das grandes empresas lidar com o poder público, e que certamente terão aí muitos desdobramentos dessa nova norma. Eu quero, portanto, parabenizá-lo, foi um prazer estar aqui e levar a cada um que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira o meu abraço, e dizendo que é nossa obrigação e nosso dever coletivo trabalharmos para que essa nova norma seja bem aplicada e possa solver tantos litígios, tantos problemas, tantas dúvidas que ainda temos na questão das licitações dos contratos administrativos no Brasil e superar aquela frase antiga que eu dizia, professor Alexandre, aos meus alunos, quando dava aula de licitação no passado, uma frase triste, que a licitação era como aquele filme de terror. Você paga para entrar e reza para sair. Exatamente pela insegurança jurídica que nos dava. Agora, nós temos uma lei que nos dá um farol seguro, uma luz clara, um norte para evoluirmos positivamente. Agradeço muito, cumprimento o IBDIC e a todos que nos acompanham, de modo especial, agradecimento ao doutor Alexandre Aroeira, um grande amigo que aqui revejo. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram, que nos assistiram, e espero tê-los conosco nos próximos webinars. O próximo agora será em setembro. Nós vamos rapidamente enviar para vocês a data e a estrutura e o conteúdo desse próximo webinar. Um grande abraço a todos, boa semana, muito bom trabalho. Tchau.